bem-vindas aqui à Tenda de Histórias para mais uma história bíblica, onde nós estaremos aprendendo, conversando mais um pouco sobre os milagres de Jesus. Oi, e aí, tia Mary, eu tô aqui também. Oi. Crianças, eu tô aqui também, tá? É que a tia Mary esquece de mim de vez em quando. Não esqueço de você, Felipa. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Vamos começar fazendo uma pergunta para você. É muito difícil, que eu não gosto muito de pensar, não. Não sei o que você vai responder. E você de casa também. Eu não sei. Posso fazer, Felipa? Faz, né? Se eu vou responder outra coisa, né? Então, eu vou fazer um buraco nessa folha e eu vou passar por ele. Você acredita nisso? Você vai fazer o quê na folha? Eu vou fazer um buraco na folha. Acredito nisso. E vou passar por ele. Ó, do jeito que você é, criativa, eu acho que você passa. E vocês, crianças, vocês acham que se eu fizer um buraco nesta folha, sou capaz de passar por ele? Gente, acredita, porque ela faz, hein? Ah, então vamos só. Você em casa também pode fazer, tá bom? Vamos fazer juntos? Olha, pegue a folha, dobre ao meio. Certo? Certo. Dobrou. Aí então pegue a tesoura, você criança, de preferência uma tesoura sem ponta, certo? E nós vamos cortar. Corta, corta, corta e vão cortando. Certo? Olha. Mas cadê o buraco? Vou te mostrar já o buraco que nós vamos fazer juntos. Certo? Olha só, crianças, cortando. Vou virar e vou cortar do outro lado. Vai virar um montão de papel picado. Será, Felipe? Você não falou que eu ia conseguir fazer o buraco? Olha só, crianças. Tchan, 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 tchan. Ó, buraco, você tá fazendo um buraco? Eu estou fazendo. E você vai ver que lindo esse buraco. E vocês em casa também, crianças. Olha só. Tchan, tchan. Tchan. Agora vou abrir. Aí você abre. Vou dar mais um corte, tá bom? Então você vai abrir aqui. Tchan, 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 tchan. Vai ficar grudado um pouquinho porque a tesoura junta mais as folhinhas, né? Mas nós vamos abri-la. Olha só, Felipa. E você de casa que não acreditou, olha só. Vou abrir tudo e vou cortar ao meio, certo? Tesoura. Vou cortar. Tchan, 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 tchan. E... Olha só, Felipa! Viu? Eu não falei, gente, pra vocês acreditarem. Olha lá, ela passou. Eu conheço ela, gente. Por isso que eu sabia que ela ia dar um jeito. Caberiam 2 pessoas aqui neste buraco. E não só uma. Olha só. Passa eu pelo buraco. Nós 2. Olha só, crianças. Eu fiz uma pergunta para a Felipa e ela disse que parecia impossível. Parecia impossível, mas ela acreditava porque ela me conhecia. E nós vamos falar hoje dessa pequena palavra aqui, ó. Fé. Ai, fé. Você sabe que um dia desse a tia Rosa estava contando uma história e eu fiquei triste. Por que, Felipa? Ai, porque fé, eu acho que eu tenho tão pouquinha. E eu ouvi essa história que a tia Rose contou. E ela disse que a fé vem pelo ouvir. É, por isso que agora eu tô lendo a Bíblia todo dia. E é legal que a Bíblia eu posso ver no celular, no YouTube. Tem a Bíblia, a palavra de Deus agora também tem em todos os lugares. Muito bem, Felipa. E olha,
fé é acreditar em algo que parece ser impossível, mas a gente sabe que irá acontecer porque a gente conhece, né? E aqui Conhece Deus, né? isso, conhece a Deus e sabe que vai se realizar. Olha só, em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mesmo, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Que bonito, né, esse versículo? E que ele recompensa aqueles que o buscam. Ai, o versículo é tudo isso? Tudo isso. Nós vamos falar só uma parte. Mas eu vou sei. repetir o versículo de novo, para nós entendermos o quanto a fé é importante no nosso relacionamento com Deus. Vamos lá, só mais uma vez, olha. Hebreus 11:6. 11:6. Hebreus 11:6. É Sem- no Novo Testamento. Isso Hebreus mesmo. 11:6. Isto. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu decorei a primeira parte. Então, vamos falar juntas a primeira parte? Sem Fé é impossível agradar a Deus. E na Bíblia, nós temos um exemplo de fé. Qual? Grande exemplo. Vários exemplos nós temos realmente na Bíblia. É isso que eu ia falar. Mas Hoje quando nós Jesus vamos ver mais um. lá a Bíblia fala que Jesus disse que não havia encontrado ninguém ali na Galileia que tivesse a fé daquele homem. Nossa! Pois é. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história? Vamos. Havia um centurião. O que é centurião? Centurião é um capitão. Ele cuidava de cerca de 100 soldados. Por isso que ele tinha o nome de centurião. Centurião. Isso mesmo. Sabe o que eu pensei? Em cinturão, assim, de um cinto grande. Não. Então, e esse centurião, ele era muito bom. Muito bom. E um dia- Difícil o chefe ser bom, viu? Pois esse era. Você sabe, Felipa, ele tinha um servo. Ele tinha um servo. E esse servo adoeceu, ele não podia se locomover. Aí ele mandou embora, né? Porque é isso que as pessoas fazem hoje. De maneira nenhuma, Felipe. Ele ficou preocupado e foi buscar uma solução para a doença dele. Nossa, ele foi buscar ajuda pro servo? Foi. Ai, se todo mundo pensasse assim, né? E ele havia escutado sobre Jesus. Ah, que bacana. Então, ele pediu que alguns homens fossem lá avisar Jesus que ele queria conversar com ele. E estes Olha. homens... E aí, então, Jesus chegou, né? Ele se aproximou. Jesus está na minha frente. Vou te Ele fazer- pode. Jesus, então, né, estava lá e ele chegou e falou: eu preciso porque o meu servo está muito doente. Ai, não, pera um pouco que eu perdi. Ó, o centurião mandou os servos. Mandou os servos. Aí os servos foram avisar que ele iria falar com Jesus. Aí Jesus foi vê-lo? Aí então o centurião foi até Jesus. Ah, os servos então foram pedir permissão para o centurião vir falar com ele. Isso. Por quê? Porque naquele tempo os romanos não eram muito queridos pelos judeus, Ah, entendi. né? Então ele falou que o servo dele estava doente. Aí Jesus falou então que iria ver o servo. Nossa. Mas você sabe o que o centurião falou, Felipa? Vocês Não. sabem, crianças, o que o centurião falou? Olha, eu não sou digno de que você vá na minha casa. Ele falou Mas eu sei que se você falar, né? Falar da sua palavra, o meu servo será curado. Nossa, isso é fé mesmo, hein? Olha só, não precisava da presença, só a fala de Jesus
né? Olha como ele creu. Olha só. Então, E era centurião e romano, hein? Jesus, então, neste momento, falou que não havia encontrado fé igual ali naquela região. Nossa, tá vendo? E então o centurião foi para casa e, chegando em casa, ele encontrou o seu servo curado. Nossa, tá vendo como eu fico de boca aberta com os milagres de Jesus? Pois Agora, é. sabe que eu tava prestando atenção? Naquela palavrinha. Na fé. Você veja só, os milagres acontecem porque as pessoas tinham fé. Isso mesmo, Felipa. E olha só, o centurião foi procurar Jesus porque ele havia escutado sobre Jesus, ele conhecia os milagres que Jesus já havia operado. Então, a fé, ela vem unida de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ler a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso mesmo. Conhecer tudo aquilo que Deus fez e ainda faz em nossas vidas. É verdade, né? Ai, por isso que eu fico assim. Então, hoje, nós vimos que Jesus operou um grande milagre. Ele curou um servo. E o chefe desse servo, esse centurião, ele demonstrou fé. Ele disse a Jesus, olha, a sua fala, uma frase sua, já é capaz de curar o meu servo. Que maravilha, né? E eu imagino a alegria desse centurião ao chegar em casa e encontrar o seu servo já caminhando. Maravilhoso, né, Felipa? Ai, eu fico emocionada. Maravilhoso. Então, crianças, vamos lembrar, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você aí em casa, tenha fé, se aproxime de Deus, procure ler a sua palavra. Como é gostoso, né? Saber que nós temos um Deus e este Deus cumpre todas as suas promessas e esse Deus é um Deus de poder, é um Deus de maravilhas. Você sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei da outra vez, você pode achar a palavra de Deus no celular, né? Você pode achar a palavra de Deus no YouTube, em muitos lugares. Aí, se você faz muita coisa, você pode ler a palavra de Deus 10 minutinhos antes de sair de casa, ou quando chega em casa, antes de dormir, né, Tia Meire? Isso mesmo. E aí nós vamos poder conhecer muito sobre os feitos de Jesus, sobre os milagres que ele realizou. E aqui também, ouça todas as histórias que nós já falamos das maravilhas que Jesus operou. É verdade, gente. E vocês podem achar essa história no Facebook, no Instagram. Procura a gente lá, tá bom? E no YouTube tem um montão de história legal. E agora, a gente tá falando sobre os milagres de Jesus. Gente, é emocionante. E hoje nós vimos que Jesus curou o servo de um centurião. É verdade. E estejam aqui, nós vamos para nossa próxima história. Eu conto com vocês, tá bom? Tchau, crianças. Tchau, esperamos gente. vocês Tchau. aqui na Tchau, Tenda de tchau, Histórias. Tchau, gente. Tchau.